cuidando da parte do meu Facebook, da minha rede social. Se você depois quiser, se inscreva lá no meu canal do YouTube e você vai ter muitas mensagens, inclusive a de ontem, que eu preguei aqui. E está comigo o Eduardo, fica de pé, Eduardo. Eduardo é lá de Macapá, da terra do açaí puro, da Macaba. O Eduardo foi um presente que a mãe dele me deu. Ela ligou para mim e disse: Apóstolo, eu quero lhe dar uma oferta. Aí eu falei assim: ô irmã, dá uma oferta aí na sua igreja, não tem problema. Ela falou: não, eu quero ofertar o meu filho. Aí eu fiquei preocupado, irmão, mas o menino é bênção, viu? Aí essa oferta chegou agora, no mês passado, e está sendo bênção para a nossa vida. Amém? Bom, vamos ganhar tempo, porque Deus vai falar nesse lugar. Como falou ontem, vem falando com vocês, Deus vai falar conosco. Esta noite eu quero ministrar o tema: o maior fracasso da história. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 1. E vamos... Quando você encontrar o texto, fique de pé, por gentileza, e compartilhe com alguém a leitura do texto, se não tem uma Bíblia. Quem não tem Bíblia fica perto de um crente. Mateus 7, versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas, retirou e enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no pé, porque é... E tendo deliberado, compraram com elas o... Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Fala conosco, Senhor. Revela-nos a tua vontade. Que os céus se abram neste lugar e o Senhor possa trazer a palavra rema, a palavra revelada, a palavra capaz de mudar comportamento. Toca, Senhor, aonde homem nenhum pode tocar. Na divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Toca as mentes, toca os corações. Fala conosco, Senhor. É o que eu te peço e já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, amados. Ontem nós explicamos aqui que bênção é autorização para prosperar. Explicamos que prosperidade não é só riquezas, não é só dinheiro, não é só bens, mas paz, saúde e riquezas de bens. Também explicamos que maldição é a proibição, é a falta de habilitação para prosperar. Então falamos da vida de alguns que
não anda, não desenvolve, não cresce, não conquista, não avança. E nós trabalhamos essa questão mostrando que o fracasso, ele não está ligado a Deus e nem ao diabo. O fracasso está ligado intimamente às decisões pessoais de cada um. Você deve encarar o fracasso como um episódio, como um capítulo de uma história, não como o fim de uma história. Você pode estar dizendo e constantemente afirmando: eu caí, vírgula, mas eu vou me levantar. Você pode dizer: eu pequei, vírgula, não botar o ponto final, mas eu vou me arrepender. Você pode colocar um fim na história do seu fracasso e recomeçar uma nova história. A mensagem que o Espírito Santo colocou ao meu coração esta noite é uma palavra que é para você refletir, meditar na sua vida, observar como você tem tomado as decisões e como você quer ser conhecido, ou seja, que legado você quer deixar para a sua geração. A Bíblia diz que o homem bom entesoura para os filhos. Então significa que filhos esperam que os seus pais entesourem para eles, deixem um legado, deixem uma história. E o maior legado que um pai, que uma mãe pode deixar para o seu filho, a maior herança, não é um patrimônio financeiro, não é várias casas alugadas, não é uma conta recheada no banco, não é uma poupança, não é um investimento em bolsa de valores, não. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos se chama exemplo. Diga comigo: exemplo. Exemplo, exemplo e exemplo. A Bíblia diz que nós somos cartas escritas por Deus e lida pelo povo. Um pregador disse: eu sou a Bíblia que o povo está lendo. Diga comigo: eu sou a Bíblia que o povo está lendo. Começa a meditar um pouco nessas palavras, amados. Começa a inserir isso dentro do seu coração e começa a refletir se você tem sido essa Bíblia. A sua vida é o reflexo da Bíblia. A forma como você está vivendo é o que a palavra de Deus está dizendo a seu respeito. Que bom se você prestasse bastante atenção nesta mensagem hoje, porque isso vai mudar a sua história. Eu posso ouvir um amém mais forte? Amém. Que se tem um momento, irmãos, que é tão importante na igreja, não mais que o louvor, é o momento da palavra. O culto é dividido em duas partes. A primeira parte eu falo com Deus, a segunda Deus fala comigo. Deus está falando com você. Eu fui criado de uma forma que quando a minha mãe estava falando comigo, a gente não podia dar as costas para ela. Lembro do meu irmão mais velho, que uma vez ela está falando e ele saiu pisando duro. E a bichinha tinha uma mira, amados. Ele correu, ela pegou uma vassoura, colocou a parte da vassoura na ponta e o cabo aqui no outro. Ela fez assim. Quando ela fez assim, entrou na perna dele, ele caiu. Ela foi lá, deu nele e disse assim: ó, nunca mais, quando eu estiver falando, você dá as costas para mim. Então, se tem um momento importante, é esse: Deus está falando conosco. Amém? Você quer ouvir a voz de Deus? E você está deixando como exemplo? Como você quer ser conhecido na história? Como
Como você quer ser conhecido na história? Como você quer ser lembrado? Como a fofoqueira? Como o crente problemático da igreja? Como aquele que levanta e caía? Hoje estava de pé, amanhã caía de novo? Como aquele que nunca foi fiel no dízimo? Que história você está construindo? É um momento para você refletir. Eu aprendi 2 coisas essa semana e vocês vão receber de primeira mão. Eu vi uma senhora falando, ela disse assim: pastor, eu não quero que as minhas filhas se tornem herdeiras. Eu tomei um susto. Você não quer que as suas filhas se tornem herdeiras? Ela diz: não. Eu não quero formar herdeiras, eu quero preparar sucessoras. Aquilo na minha mente entrou na hora. Ela falou: porque herdeiros perdem tudo. Os pais constroem, deixam rede de supermercado. Quando eles morrem, os filhos torram tudo, acaba com tudo, destrói tudo. Porque você formou herdeiros. E alguns ficam logo esperando que tu morra logo. Morre, desgraçado. Você não me dá hoje nem um dinheiro para comer um hambúrguer. Um dia eu vou torrar isso tudo. Prepara sucessores. Pensa bem. Seus filhos vão te suceder? Eles vão dar continuidade ao que você está construindo? O que você está trabalhando para quê? Então eu aprendi isso. E isso falou profundamente ao meu coração. Então não forme herdeiros, forme sucessores. Existem alguns homens que foram um fracasso da história. Porque sucesso sem sucessor é um fracasso. Diga comigo: sucesso sem o sucessor é um fracasso. Elias teve sucesso porque ele deixou um sucessor, chamava Eliseu, com porção dobrada da unção que estava sobre ele. Moisés teve muito sucesso, deixou um sucessor, qual o nome? Josué. Josué fracassou. E a Bíblia diz: e o povo, cada um fazia o que queria. Nós precisamos preparar sucessores, amados. Sucessores. A gente tem que colocar na nossa mente. Posso falar de outras que foram um fracasso na história. E um deles foi Saul. Era para indo na sua própria espada, depois de pedir que o seu escudeiro o matasse. Olha o desespero desse homem. Olha que situação ele chegou. Ele deixou de ser um rei para governar direito, para colocar uma idolatria na vida dele, um homem chamado Davi. Ele tinha tanta ira de Davi, que Davi passou a ser o Deus dele. Ele levantava pensando em Davi, comia pensando em Davi, dormia pensando em Davi, sonhava em Davi. Existem pessoas que a vida delas pararam. Porque tiveram um fracasso, alguém o traiu, alguém o machucou, alguém o destruiu, alguém o passou para trás, a sua vida parou lá. A sua vida agora é pensar em vingança. Essa pessoa vai me pagar, ela vai ver o que ela fez comigo. Vou te falar uma coisa: Deus não ouve oração macumbeira não, tá? Deus não ouve oração idiota. Então a ira do homem não opera a justiça de Deus. Algumas pessoas estão tristes com Deus porque acham que Deus devia fazer justiça de acordo com o seu julgamento. Pois eu vou falar uma coisa: a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia. Às vezes nós temos, irmãos, um conceito exagerado a respeito de nós mesmos. E a gente tem que começar a parar e a refletir, porque isso atrapalha a nossa comunhão, a nossa convivência. Hoje aqui dentro,
Ninguém é maior que ninguém, ninguém é mais bonito que ninguém, ninguém é mais forte que ninguém. Aqui todos nós somos um só povo. O que faz o crescimento é a unidade. Unidade é um produto indivisível. E cada vez que a gente vai pensando nessas coisas, nós vamos ampliando nelas, avançando nelas. Então Saul poderia ter um final feliz, mas teve um final triste. Quer ver um outro homem que podia ter sido bênção para a sua geração, mas foi uma desgraça? Esaú. A Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 12, não sejais como Esaú, que por um repasto vendeu a bênção, depois mesmo que chorando quis reavê-la, mas não encontrou para ele lugar do arrependimento. Quem não sabe o valor da bênção, joga ela fora. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu estou na introdução. Quer ver um outro homem que poderia ter uma história abençoada na Bíblia? Poderia ser bem conhecido, o rei Uzias. Começou a governar com 8 anos de idade, criança, mas Deus foi com ele. O homem começou a crescer, a ampliar, edificou cidades, fortificou cidades. E a Bíblia diz que ele foi crescendo, preparou armamentos bélicos. Ninguém mexia com ele. O jovem ficou forte e poderoso, mas deixou o orgulho subir para a cabeça. E ele começou a se orgulhar, começou a se encher de si. E a Bíblia diz que o final dele, sabe qual foi? A desrespeitar o sacerdócio. Ele oferece sacrifício no templo. Na mesma hora, Deus o fere com uma chaga na testa, uma ferida na testa. E ele morre com essa ferida. Poderia ter terminado bem. Começou bem, terminou mal. Quem aqui quer terminar bem, irmãos? De verdade, por favor, levantaram a mão. Assim será na tua vida, porque é isso que Deus quer. Ao longo da história, amados, um grupo de homens ilustres engrossaram as fileiras dos fracassados, renderam-se ao pecado, entregaram-se à volúpia, aos vícios desregrados, macularam seus nomes com a maldade, mancharam suas vidas, enlamearam-se, emporcalharam-se, deixaram de ser heróis, guardiões da virtude, para serem protagonistas das desgraças. Sujaram seus nomes de tal forma que são sempre lembrados hoje com desprezo. O imperador romano Nero foi um. Adolf Hitler, Mussolini, Idi Amin, Saddam Hussein, poderia citar vários outros aqui. Todavia, o maior fracasso da história foi Judas Iscariote. Ele não é só um fracasso da Bíblia, amados. Ele é o maior fracassado de toda a história. E isso por várias razões. E eu vou dizer algumas razões aqui importantes, porque que Judas se tornou o maior fracasso da história. Quem era Judas? Talvez você não saiba direito quem era Judas. Judas era um homem acima de qualquer suspeita, amados. Ao contrário do que as pessoas pensam, ele era um homem de extrema respeitabilidade no colégio apostólico. Judas era o único discípulo de Jesus que era da Judeia. Todos os outros eram da Galileia. Lembra quando Natanael foi avisado acerca de Jesus? Olha, encontramos o Cristo, ele diz, poderá vir de Nazaré? Do quem vivia na Galileia, como se fosse o estado da Galileia.
Assim, Judas, de um status mais elevado, porque os judeus provenientes da Galileia eram considerados impuros, sujos. Enquanto os judeus da Judéia, da onde era Judas, eram considerados mais devotos, mais consagrados, mais justos, mais espirituais. A Galileia era tida como uma terra imunda, porque estava cheia de gentios. E eles consideravam os gentios como cães. Um outro aspecto a ser considerado a respeito desse apóstolo Judas diz respeito à posição que ele ocupava. Quem sabe aqui qual era a posição que ele tinha dentro do colégio apostólico? Ele era tesoureiro. Você entregaria as finanças da sua vida para qualquer um administrar? Você entregaria a tesouraria da sua igreja para qualquer um dirigir? Com certeza não. Ele era o único que tinha um cargo. Os outros 11, ninguém tinha um cargo. Mas Judas tinha um cargo. E por sinal, um cargo de confiança. Ele era o tesoureiro do grupo. O único cargo disponível que tinha no colégio apostólico era ele quem dirigia. Judas perdeu, em segundo lugar, a maior oportunidade da vida dele. Escute isso, amados. As oportunidades, elas passam pela nossa vida e às vezes jamais voltam. É loucura desperdiçar as oportunidades. Judas teve grandes oportunidades e eu digo a primeira. A que Judas teve. Judas foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 12. Leio para você. Está escrito assim naquele monte e passou. Escolheu aleatoriamente. Ele passou a noite orando, se consagrando, antes de escolher. Amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, as quais deu apóstolos, responsável para levar a implantação do reino, a visão para um novo povo. Simão, a quem acredita, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Simão, filho de Tiago, traidor. Uma noite de oração. Depois os homens que haviam de dar continuidade à sua obra, que deveria trazer honra para Jesus, que seriam aqueles que seriam seus sucessores, escolhido com atenção, com que privilégio, que bênção. Era do grupo íntimo de Jesus. Em vez de Judas ser coluna da igreja, em vez de ser bênção para o mundo, bênção para a sua geração, preferiu ser traidor. Brincou com Deus, desperdiçou a esplêndida oportunidade. Segunda oportunidade que ele jogou fora. Judas tinha excelentes qualidades. Ele era inteligente. Judas era estudado. Os outros eram pescadores, outro cobrador de imposto, mas Judas não. Se você pegar a história de Judas, Judas era líder. Judas era estudado, com grande capacidade em assuntos financeiros. Ele foi escolhido como tesoureiro do grupo dos apóstolos e era homem de confiança. Ninguém podia imaginar qualquer deslize dele. Judas era um homem
que mantinha as aparências. Às vezes é assim que nós vivemos. Ninguém vai suspeitar nada de nós, que a gente consegue esconder bem. Judas tinha um bom nome. Você sabe o que significa o nome Judá ou Judas? Judá quer dizer louvor. Diga comigo, louvor. Mais forte, igreja, louvor. Judas ou Judá quer dizer louvor. Ele poderia ser. Ele foi feito para louvar. Ele foi feito para ser um adorador. O seu nome já dizia a respeito dele. Ele era predileto naquela época. Hoje ninguém botaria nome no filho de Judas. Alguém aqui botaria o nome no seu filho? Como é que ele vai chamar Judas? Você não botaria. Mas naquela época todo mundo botava nome Judas. Não era Maria, não era João, era Judas. Judá, louvor. Eu te mostro vários nomes na Bíblia ligados a Judas, a louvor. Maria, mãe de Jesus, tinha um outro filho, que o nome dele, ela colocou Judas. Ela chamou louvor. Das tribos de Israel, um deles é Judas. E olha o significado, Judá. Da tribo de Judá, o símbolo é o quê? Um leão, guerreiro, forte, vencedor. O que era para ser da vida desse homem, irmãos? Jesus é o leão da tribo de Judá. A partir da traição de Judas, ninguém mais usa o nome de Judas. O louvor cessou. Aquele que devia ser louvor, foi maldição. Judas era muito respeitado pelos outros apóstolos. Judas gozava de grande prestígio entre os 12 apóstolos. Há quem pensava no grupo que ele pudesse se tornar o líder dos apóstolos ao invés de Pedro. Quando Jesus, na última ceia, disse: o que mete comigo a mão no prato, me há de trair. Um de vós me há de trair. Cada um começou a dizer: por acaso sou eu? Por acaso sou eu? Ninguém pensou assim: já sei quem é, já imagino de quem o senhor está falando, as atitudes dele. Ninguém suspeitou de Judas, ninguém. Ele só foi revelado quando o próprio Jesus revelou a ele. Se Jesus não soubesse, Jesus disse: tu o disseste. Que ceia para Jesus. Ninguém acusou Judas, ninguém perguntou: é Judas o traidor? Somente Jesus sabia o que estava no coração de Judas. Terceiro ponto da oportunidade que Judas perdeu. Judas viveu com Jesus. Judas viveu e conviveu com Jesus. Ele tinha intimidade com aquele, no entanto, continuava andando. Judas teve a oportunidade de andar com aquele que é o caminho, mas ele preferiu ir por atalhos. Judas estava andando com aquele que disse: eu sou a verdade, mas mesmo preferiu a mentira. Judas, que andou com aquele que disse: eu sou o caminho, sou a preferiu morte. Presta atenção que esta mensagem que eu estou pregando é para você começar a pensar: será que eu não tenho sido um Judas? Muitas vezes, queridos, você anda com aquele que é a porta da salvação, aquele que é o bom pastor, convive com aquele que é o salvador do mundo. Judas andou com Cristo 3 anos, ouviu suas palavras de salvação, as palavras de arrependimento, o sermão do monte, as palavras de perdão, a palavra de vida eterna.
ouviu os maiores sermões da história que alguém pôde pregar. Mas não se apaixonou, amados, por Cristo. Escutou a própria voz de Deus. Não foram uma nem duas vezes que Deus do céu disse: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Judas ouviu Deus falando a respeito dele, viu Jesus orando a Deus, e Deus falando com Jesus, viu milagres, viu cegos enxergando, viu coxo andando, paralítico caminhando, leprosos sendo limpos e purificados, viu muitos enfermos serem curados e viu até mortos ressuscitando, mas a vida dele não mudou. Amados, essa é a nossa preocupação com a igreja desta época. Das pessoas que estão na igreja, anda com Jesus, leva o nome dele, diz que é dele, caminha com ele, mas não tem nada dele. Que negam a Jesus na faculdade, negam a Jesus no Facebook, nega a Jesus nas redes sociais, nega Jesus diante da sua família. Amados, para onde nós estamos caminhando? A preocupação hoje é que se você continuar com a sua vida assim, você vai ter um fim igual de Judas. Porque Satanás não brinca de ser Satanás. Judas andava ao lado de Jesus e nem tanto. Satanás conseguiu atingir o coração dele. Você pensa que o diabo tem medo de jejum? Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum no deserto. E quem apareceu lá? O tentador. Jesus estava no Getsêmani orando. Você pensa que o diabo tem medo de oração? Ele não tem medo de oração igual alguns ensinam. Não, ele não tem. Jesus estava orando no Getsêmani e ele apareceu lá no Getsêmani, no lugar da moenda. Mas eu vou te falar uma coisa que ele treme. Satanás treme diante da palavra de Deus. Um crente que conhece Bíblia, um crente que ama a palavra, um crente que lê a Bíblia, isso sim, Satanás tem medo. Sabe por quê? Porque a falta de conhecimento é ignorância. Ignorância é treva, mas conhecimento é luz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa andar na luz, irmãos. Luz é conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo está perecendo, não é por falta de apóstolos, não é por falta de profeta, não é por falta de pregador, não é por falta de culto. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Nós temos uma dificuldade enorme de fazer as pessoas lerem as Escrituras, de desejar as Escrituras. Hoje um grupo de pessoas da igreja, irmãos, eles amam o momento em que a gente dança, em que a gente ouve o louvor, em que a gente celebra, mas quando a gente fala, é o momento da palavra, Deus vai falar com você. Você não tem mais paciência de ouvir a palavra, porque a sua mente está cheia do celular, do Facebook, das redes sociais o dia inteiro. Sabe o que acontece? Quando você chega aqui na igreja, você já está saturado. A sua mente já não aguenta ouvir mais ninguém. Já não consegue mais discernir mais nada, porque ela está entupida, ela está totalmente intoxicada. Mas nessa conferência, apaixone-se. Tem algo diferente que está acontecendo de todos os anos que você passou por ela. Deus está mudando a sua história. Que loucura! Eu vou avisar, se Satanás tinha feito um plano de derrota para a sua vida hoje, cai esse plano e deixa o plano dele, porque o reino dele está chegando aqui. Luiz Saúl diz: hoje é hoje de você tremer diante dele.
Você tem que sentir o que você não sente há muito tempo antes. Eu vou te falar. Peso da... Quando a chega, não consegue ficar em pé. Quando a glória chega, começa a... Lá o Isai. Do revassiqueia. Levante sua mão por alguns instantes e comece a adorar aquele que está aqui. Anubiasai. Jobanto e resta. Remarassarabacá. Deixa o Senhor agora tocar em você. Satanás, os planos dele. Oh, Shidjai. Não, Isébia. Amarababase. Joy, Saui. Rementro e que levácia. Profasso de que meneria. Revante sobe nácia. Oh, Achuri me cantaraia. Reina, Senhor. Reina neste lugar. Sua história tem que ser diferente, amado. Sabe uma coisa que mais me chamou a atenção quando eu preparava? O santo me disse: Judas pregou o evangelho, mas não foi salvo. Irmãos, isso me tocou profundamente. Ele pregou o evangelho, mas não foi salvo. Quantas pessoas estão pregando o evangelho, mas não vão ser salvas? Elas querem dar o que elas não têm. Você não consegue explicar bem uma coisa, irmão. Sabe por que alguns não pregam o evangelho? Como é que você vai falar de alguém que tu não conhece? Tu não conhece a Jesus e quer falar de Jesus? O evangelho não se prega só com vontade, amados. A maior pregação não é o sermão bem escrito. A maior é o seu testemunho. Ela me... Querido, você tem que refletir nisso. Para tanta gente, salvou tanta gente. Paulo tinha ensinado. Mas eu tenho medo de que eu também. Não pense que é porque você prega o evangelho que você está tendo ministério que isso te salva. Não. Primeira coisa, irmão, salva a tua vida. Quem? Salva a ti mesmo. Diga comigo, se eu salvar, ganhe você ele. Porque Jesus é assim, ó. Jesus, é impossível conhecê-lo e não amá-lo. Amá-lo e não segui-lo. Como que algumas pessoas, elas dizem assim, eu já tenho Jesus, mas não segue. Tem coisa errada nisso. Sabe qual é o problema? Ela conhece. Porque todos que conhecerem Jesus vão apaixonar por ele. E quando você se apaixonar por ele, você vai querer estar. Se ele senta, você assenta. Se ele caminha, você caminha. Se ele levanta, você levanta. Você quer estar com ele 24 horas por dia. No almoço, no jantar, no café, de madrugada. Não é só alguns instantes quando você vem para a igreja. Você quer Jesus de manhã, todo mês, todo ano, 2020, 2038. Você
quer Jesus, 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 Jesus. Você vai sair daqui apaixonado por Ele essa noite. Hoje também há muita igreja, mesmo na igreja, que não são crentes, nunca nasceram de novo, que pregam, evangelizam, mas nunca nasceram de novo. Deus tem lhe dado muitas oportunidades. Você tem ouvido de Jesus, tem escutado um sermão, lido um folheto. Eu já vi que as palavras que saem desse altar, as mensagens são fortes, elas são apostólicas. Você tem dado ouvido, o que você faz com o que você ouve? Hoje Deus está falando com você. Quem não aproveitar as oportunidades de Deus é semelhante a um Judas Iscariotes. Agora eu vou te dizer, por que Judas foi o maior fracasso da história? Porque ele cometeu o maior erro da vida dele, traiu Jesus. Não se assuste, mas tem muita gente que ainda trai Jesus. Judas podia ser bênção, sim ou não? Sim ou não? Podia ser um ganhador de almas, escrito livros sobre Jesus, evangelho de Jesus Cristo. Podia ser um forte estandarte. Judas podia ser uma coluna, mas ele tinha alguns erros. Primeiro, avarento. Ele era apaixonado por dinheiro. Quem ama dinheiro não vai amar Jesus. A Bíblia fala que dinheiro nunca se farta de dinheiro. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você sabe de onde provém a riqueza? De Deus. Deuteronômio 8,18. E nunca te esquecerás, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá poder para adquirir riquezas. Você vai ler em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. A quem é o homem a quem Deus lhe conferiu riquezas? Orações de Ana. Deus ergue o homem do monte, assentar entre os príncipes. Deus Ele te exaltou. Sente humilhado? Ele está te humilhando de novo. Exaltar. Hoje, comece a refletir a sua vida. Era mais. Era que o tempo todo estava com coisas materiais, com bens materiais. A Bíblia diz que ele era egoísta. Ele só pensava em si. Tanto é que quando a mulher fez um ato extremo de adoração, quebra um vidro de alabastro, lava os pés de Jesus com a sua com aquele unguento, ele diz: eu e Deus, mas porque era para roubar mais um pouco. Judas é. E tem muita gente na igreja também que é ladrão. Se você não devolve o dízimo, você é ladrão. Está escrito na Bíblia. Uma vez um pastor falou: vou fazer uma pergunta para o senhor. O ladrão na cruz, quando ele se converteu, ele teve tempo de dar o dízimo? Ele falou: é verdade, não teve tempo não. Mas ele foi salvo? Foi. Então ele falou: não preciso do dízimo para ser salvo. Aí o pastor falou para ele: mas tem uma diferença daquele ladrão para você. Aquele era um ladrão que estava morrendo. Você é um ladrão que está vivendo. Roubará o homem a Deus? Deus está confrontando a conferência, irmão. Estou falando a gente, nós. A palavra. Sabe o que Deus está nos mostrando? Porque às vezes a gente não para ver o nosso erro. A gente quer tirar o argueiro que está no olho do irmão e não vê uma trave que está diante do nosso. Chega de hipocrisia. O Senhor quer gente sincera, gente fiel, gente honesta, gente que é crente quando está diante do computador e gente que é crente quando está diante da internet,
Gente que é crente quando entra em qualquer lugar de passeio neste lugar e não se vende, não se troca, não se quebra, mas permanece fiel. Judas era ladrão. Ele era um pseudo-filântropo. Quem olha para Judas pensava assim: oh, ele está querendo cuidar dos pobres. Mas nada, ele não estava preocupado com os pobres. Isso está lá em João capítulo 12, se eu ganhar tempo. Os donativos que as pessoas dão para organização, comunidades, muitas vezes substituem isso por dízimos. O de Deus, irmãos, e ninguém pode tocar. Judas era um aproveitador, um mercadejante. Judas era um explorador. Judas traiu o Senhor, mas Jesus o amou. Em João 13 diz: tendo os amados, amou até o fim. Conhecia Jesus e ele era o Filho de Deus. Estou terminando comigo em Mateus 20. Olha o que ele diz aqui. São palavras dele. Então, versículo 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de quê, gente? Remorso. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: deixa eu te explicar uma diferença entre remorso e arrependimento. No remorso uma pessoa chora, no arrependimento também. No remorso a pessoa está tocada, no arrependimento também a pessoa é tocada. Mas aonde está a diferença? Quando uma pessoa peca, ela erra, o arrependido ele pensa assim: Deus, eu feri o teu coração, eu te... O que está com remorsos, ele diz assim: e agora? O apóstolo vai me substituir, vai me trocar, vai me punir, vai me dar uma punição, eu vou ser um vexame, vai ser uma vergonha diante da igreja. Esse está com remorso. O arrependido, ele não está preocupado com o que as pessoas vão dizer, ele está preocupado com o que Deus está pensando dele. Então ele procura o lugar do arrependimento, como Pedro. Quantos ainda me ouvem? Digam amém. Amém. Quero ter certeza, está me ouvindo? Ele fala assim no versículo 4, ele diz: pequei, traindo sangue inocente. Ele sabia que Jesus era inocente. Ele sabia. Partindo para o final, Judas sabia. Jesus era o único Salvador. Assim também a gente faz o apelo na igreja, muita gente fala assim: eu sei que só Jesus pode salvar, mas não aceita, não se entrega, não se rende. Ele não abriu espaço na sua vida para Jesus. Jamais se entregou a ele, mesmo andando com ele, nunca amou de fato. Sua religião era aquela religião de costume, era vazia, era falsa. Ele amava Jesus, ele deu lugar ao diabo, ele vida. Em João 13, antes de Jesus servir a ceia, ele lava os pés dos discípulos. Cristo lava os pés de todos os apóstolos e lava os pés de Judas também. Jesus ali sabia da trama. Ele sabia que Satanás já tinha posto no coração de Judas, mas nem por isso ele... Um ato de humildade, de lavar o pé dele também, irmãos, e nem assim esse homem volta atrás. Não diz nada. Jesus não disse nada para Judas. Jesus podia falar assim: eu sei o que você está fazendo, eu sei o que está no teu coração, mas Jesus não faz nada. Penúltimo ponto desta mensagem para a gente orar. De Judas, fracasso, porque ele recusou a maior oferta. Falei tudo isso, agora que entra a gente. Se você não ouviu nada do que eu preguei até agora, ouça isso que eu vou falar. Esses 3 melhores que eu vou colocar para você aqui é a minha conclusão.
Primeira coisa, depois de ter traído, Judas poderia ter se arrependido, sim ou não? Se ele voltasse para Jesus e pedisse perdão, Jesus o perdoaria? Sim. Na manhã seguinte da prisão de Jesus, que você leu comigo, Judas está cheio de remorso, passou a noite em claro, e sou sincero, há pessoas aqui nessa mesma situação hoje. Sua alma está afogada em um mar revolto. A culpa te esmaga. Os horrores do inferno bafejam na sua vida. Judas sentiu apenas remorso, mas não buscou o perdão em Jesus. Ele não se quebrantou, ele não procurou a cura. A sua falta de paz vai te levar a atitudes erradas. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Há um lugar de descanso, amados, e esse lugar de descanso é em Deus. Esse lugar de descanso é confiar. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eles sabem que assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 46, versículo 1, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem se perturbem, ainda que os montes se abalem pelas suas bravezas. No versículo 4 ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será nada. Deus ajudará. Ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. E ele diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. E sabe o que ele te diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado das nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo de número 20, versículo 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção. Os que confiam em carros e em cavalo encurvam-se e caem, mas nós que confiamos no Senhor nos e permanecemos de pé. Eu sei que você tem vivido muita luta, mas o Salmo 34, 19, são as justos, muitas, Senhor o livra. Sabe o que diz as Escrituras, irmão? Tentação. Para de falar que você está sendo tentado. Para tentar acima do que poder. A pé. Deus não te livra da fornalha, quer te livrar dentro da fornalha. Homem da fornalha,
dos leões. Não, Daniel, tu não vai. Não, mas isso não vai ser muito milagre não, Daniel. O maior milagre vai ser eu fechar a boca do leão. Oh! Você está entendendo? É hoje que a sua vida muda. Eu sinto a glória de Deus aqui. É hoje que você vai voltar para a sua cidade cuspindo fogo. Satanás, que saia da frente, porque a unção de Deus está vindo sobre a tua vida. Tua célula vai crescer, tua igreja vai crescer, teu ministério vai avançar, a tua vida vai dar a maior virada de todos os tempos. Se você recebe em seu espírito, aplaude forte o nome daquele. Uai! Aleluia! Segundo ponto da conclusão. Judas confessou seu erro com uma consciência pesada. Mas ele não confessou a quem deveria ter confessado. Olha com quem ele foi falar. Foi falar com quem disse para ele: isso é contigo. Você vendeu ele? Isso é contigo. Agora, quando você confessa a quem realmente pode te ajudar, com a vida em tormento, cheio de remorso, já sente que o dinheiro já não satisfaz, sabe que fez uma loucura, trocar Jesus por dinheiro, ele corre para o templo. Terceiro, Judas procurou o suicídio. E deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Ao invés dele procurar o arrependimento, o perdão de Jesus, deixa o som bem baixinho, porque isso eu preciso falar, foi a pior decisão que Judas tomou, foi ter se suicidado. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu já fiz um enterro de um novo convertido, que tinha tentado suicídio 3 vezes. Nunca fiz um culto fúnebre, apóstolo, tão terrível, de uma pessoa que se suicidou. Até para eu pregar a mensagem naquela manhã foi difícil. Num centro espírita, quando os demônios manifestam, voltando a dizer ser uma pessoa, seu pai, o avô, eles não conseguem voltar dizendo ser alguém que suicidou. Sabia disso? Eles invocam qualquer demônio que volta sendo ser a pessoa, mas nunca um que se suicidou. Porque quem se suicida vai para um lugar desconhecido, para um plano que a Escritura Sagrada diz que foi para o seu destino. E eu preciso te mostrar alguns textos na Bíblia para te ajudar a entender isso. Porque o suicídio é uma armadilha do diabo, é uma trama satânica. E nunca foi tão comum no meio dos crentes e até em pastores se suicidarem. Quando eu vi o primeiro caso de pastor que se suicidou, eu falei: pronto, abriu a fronteira, abriu a porteira. Porque se um pastor que deveria estar certo de que não há salvação para quem se suicida, o que um pastor está dizendo para as outras pessoas? Esse é o caminho. Se não tem solução para os problemas, se as coisas estão difíceis, a melhor coisa que você tem que fazer é tirar a sua própria vida. Primeiro, que a vida não lhe pertence, a vida é de Deus. Vou te falar, o suicídio é um golpe fatal do diabo. O diabo, ele olha para essas pessoas desesperadas, para os que vivem atormentados, e ele diz assim: olha, seu caso está acabado, encerrado. Você chegou ao ponto final, para você não tem jeito, é o fim da linha, o final do túnel, não dá mais para você consertar o que você fez. O que você fez, rapaz, não dá.
seu pastor não vai te perdoar, sua esposa também não, seu marido, seus filhos, ninguém te ama mais. E ele fica o tempo todo no seu ouvido. Ele começa a dizer, tudo está perdido. Aí ele dá a palavra final. Você é um tão fracassado que nem para tirar a tua vida tu tem coragem. E ele diz, agora vamos, vê se você tem a coragem de pelo menos dar cabo de sua vida. E quem já se suicidou uma vez, um suicídio fracassado, segunda vez, suicídio fracassado, aí que ele diz mesmo, está vendo? Você nem para tirar a vida você consegue. É um espírito que leva a pessoa a tirar a vida. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre o suicídio, eu preciso falar isso aqui. Suicida não é só o que dá um tiro na cabeça, quem corta o pulso, quem enfia uma faca, não. Tem muitos suicidas na igreja. Se você tem diabetes e o médico diz, você não pode consumir açúcar, e você consome açúcar, e você diz, se eu comer, eu vou morrer. Se eu não comer, eu vou morrer também. Então eu morro comendo. Você é suicida. Se você pega uma moto e coloca ela a 150 por hora nas estradas do Brasil, que não tem segurança para isso, você é um suicida. Um inconsequente. Se você pega o seu carro e coloca em alta velocidade, faz um racha, você é um suicida. Se você sabe que certos tipos de alimento podem te levar à morte, você está se matando, você não pode destruir este corpo, esse corpo não lhe pertence, Jesus comprou ele. Deixa eu te avisar, Jesus comprou esse corpo, ele não é seu, você não pode fazer com ele o que você quer. Você não sabia disso não? Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Você quer a sua alma destruída? Destrói o seu templo. Cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. Servos de Deus, irmãos, precisa ter uma mentalidade, além de culto, precisa ter uma mentalidade, que Deus não quer governar só uma área da sua vida, Ele quer governar todo o seu ser, todo o meu ser, amém? Não tire a sua vida, amados. Nunca mais fala, quero morrer. Nunca mais dá brecha para esse demônio. Não seja covarde. Seja corajoso, corajosa. A luta pode estar grande. Você não está sozinho. Jesus está com você. Judas recusou a oferta, perdendo tantas oportunidades. Judas foi para o seu próprio destino, foi para o inferno. Eu preciso te mostrar isso. João 17, 12. Rapidinho. Já vou orar. Eu sei que vocês amam a palavra, mas eu não quero ser enfadonho. E eu quero voltar aqui outras vezes. Olha o que diz em João 17, 12. Oh, aleluias. Palavras de Jesus, isso aqui. O texto diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, os que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto quem? O filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora, olha o que está em Atos 1, versículo 15. Vou te mostrar como aconteceu o suicídio dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi cerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério.
Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é diferente de pecado. A gente fala assim, iniquidade é pecado, pecado é iniquidade. Não, não, não. Tem uma diferença. O pecado é um deslize. A iniquidade é aquilo que já virou um bichinho de estimação. Você pratica e já não sente mais tristeza por aquilo. Isso é iniquidade. Você já não chora mais. Ah, pequei, errei de novo. Isso é iniquidade. A Bíblia diz que foi Satanás que entrou no coração de Judas e propôs ele trair o Senhor. Então presta atenção. Todo suicida está possuído de um espírito de morte. E o texto diz assim, no versículo 18. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitando-se, ou seja, ele foi por um lugar que era um despenhadeiro, rompeu-se pelo meio. Ele não teve o suicídio que ele queria, talvez um enforcamento. Todas as suas entranhas se derramaram. Aonde Judas caiu, não juntou os pedaços para enterrar. O corpo dele não foi resgatado, você entende isso? Pois esse rapaz que se suicidou, novo convertido lá na cidade seropédica, o perito que chegaram na casa dele, viram um palmo de língua para a direita, disse aqui, deixa eu mostrar para vocês, todo suicida, segundos antes, se arrepende do que está fazendo. Eu não sei explicar, ciência não explica. Mas esse pé dele aqui mostra que ele colocou a mesa, amarrou a corda, e ele, quando estava para morrer, ele tentou puxar a mesa, só que empurrou mais e se rebentou. Sabe o que isso quer dizer, amados? Que Satanás te leva até aquele momento. A partir dali ele sai e te assiste, quando você já não tem mais volta. Você não quer isso. Leva a suriqueia. Eu vim aqui para te dizer esta noite, você não quer morrer. Vou falar mais forte aqui. Você não vai morrer. Porque tem promessa de Deus para se cumprir na sua vida. Tem algo que você ainda precisa fazer. Você vai morrer no tempo certo, na hora certa, farto de dias. Deus não quer você lá no céu. Tem gente que fala assim, né, no dia que a pessoa morre. Irmão, esse irmão, Jesus precisou dele lá no céu, né? Então levou ele, para quê? Para tirar a poeira do ouro? Para que ele foi para o céu? O céu não é para trabalhar, o céu é descanso. Deus quer você aqui, ó, vivo para trabalhar agora. Então não vem com essa história de chegar no dia do velório. Jesus precisa também das coisas boas. Precisa para quê? Quando ele te chamar, ele está dizendo, vem descansar, meu filho. Tem gente aí que vai descansar de tanto descansado que está. Não faz nada. Você está cansado de quê, irmão? Não, eu estou cansado de descansar. Toma vergonha nessa cara, meu irmão. Desculpe, já estou me sentindo demais na minha igreja. Fique de pé no seu lugar.